Olá, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Todos estejam bem, com saúde. E vamos lá para mais uma videoaula. Primeiro, para a nossa explicação, a videoaula que eu vou gravar agora é de história. Nós vamos estar falando sobre o quê? Primeiro de tudo, eu falei que ia ser assim, videoaula e aula online. Porém, agora vai ser tudo, vai dar continuidade nas videoaulas, tá? Só que tem assim uma diferença que eu quero explicar para vocês. Primeiro, eu vou gravar uma única videoaula com 2 módulos. O primeiro módulo, eu vou fazer explicação da aula anterior. E depois dar continuidade na matéria nova, ok? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para o recado da professora. Então, presta atenção. A professora vai pedir para vocês assim, só dê enter, só continue essa videoaula se você fez a atividade anterior. Vamos combinar? Vocês combinam com a professora? Faz a atividade anterior e depois dá enter para corrigir. Porque a professora fez a aula, preparou a aula, deixou a atividade para ser feita em casa. E isso tudo é feito para a gente esforçar a memorização, para aprender. Então, faz parte do nosso desenvolvimento isso, a professora explicar, vocês ter dúvida. Vai sempre ter dúvida. Por isso que eu deixei em aberto o canal, vocês podem falar comigo a hora que precisar, que tiver dúvida. Professora, mas eu não tenho o seu contato. Não tem problema. Liga no colégio e pede o contato da professora Alessandra, tá bom? Então, vamos lá. Teve dúvida, me chama, faz a atividade, depois vamos para a correção. Tá bom? Combinado? Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês, vamos ver o livro do professor, mas vamos fazer comentários nessa correção, tá bom? Deixa eu diminuir a tela para vocês poderem ver o livro. Ok, agora vocês estão conseguindo ver. A professora, na outra aula, eu comecei explicando sobre produtos industriais, a diferença. Até lembramos a nossa atividade, que foi feita da atividade da nossa temática 1, lembra? Que nós fizemos produtos manuais, ficaram lindos, com argila, eu amei. Também a professora comentou que de argila ele pega o barro, ele faz todo o processo, né? De pegar o barro, dele desenvolver, ele vai fazer todo o processo. A indústria não. A indústria, ela já tem maquinários, os processos são divididos. Pedi para vocês lerem, fiz um resumo e pedi para vocês lerem, não foi? Então, vamos lá dar continuidade. Na página 203, já tinha a pergunta 10 assim, ó. As imagens anteriores mostram a diferença entre a produção artesanal e a produção industrial. Aponte essa diferença. Ó, uma coisa, prestem atenção. Quando estivermos fazendo a correção, professor, eu escrevi, não tá igualzinho a palavra do livro, mas é parecido. Então não precisa apagar, tá certo. O livro ele vai dar para nós uma direção. O que se espera que vocês tenham entendido disso, tá bom? A professora respondi, não é, tá totalmente diferente. Aí eu preciso que vocês reformulem, façam novamente, tá bom? Faz parte do desenvolvimento o errar. Então, vamos errar, vamos corrigir e assim presta atenção para não errar mais. Por quê? Faz parte, eu errei, da próxima vez eu vou falar, aquela vez eu errei isso, não erro mais. Tá vendo? Faz parte. Então, fiquem tranquilos, não quero ninguém triste, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o livro fala assim, espera-se que os alunos apontem que na produção artesanal, uma pessoa produz todo o objeto, controlando todo o processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até a venda do produto. Então, é aquele processo. Ele pegou barro, ele fez a produção do vaso, ele esperou secar, ele pintou e ele foi lá na feira lá vender. Então, ele fez todo o processo, o artesanal. Já no industrial, há diversas pessoas, cada uma realiza uma etapa desse processo, que desenvolve em fábricas, portanto, distante do espaço doméstico. Então, são em fábricas, então vocês podem citar, se vocês citaram, tá certo. Tem a parte que vai fazer a extração, aí vai vender para a fábrica tem uma máquina que vai... Então, assim, tem vários processos, e não é uma única pessoa que faz esse processo, e não é doméstico, não é em casa, é numa fábrica, tá? O 11, não tem como eu corrigir agora com vocês, mas espera que vocês acharam em revista um recorte,
né, de produto industrial e artesanal. Agora aqui, no primeiro, na página 203. Imagine a sua vida sem televisão, sem celular, sem computador, chuveiro elétrico ou aquecido pela energia solar ou a gás. Carro, moto, avião, asfalto nas ruas e etc. A partir dessa ideia, responda. Imagine nossa vida sem nada disso. A professora gosta da parte tecnológica. Na sua opinião, a industrialização facilitou ou dificultou a vida das pessoas? Então, isso aqui é resposta pessoal, tá? E espera-se, né, que o livro acha que vocês aprenderam aí que a industrialização facilitou a vida das pessoas, maior comodidade, com os equipamentos tecnológicos. Vocês podem indicar, por exemplo, que a comunicação entre as pessoas pelo celular é instantânea quando comprovada com uma carta. A carta demorava para chegar, né? Agora, comparada, né? Vamos comparar o celular com a carta. Olha só, agora nós estamos num momento, imagine nós sem a tecnologia. Com esse período que nós estamos em casa, com essa pandemia, a professora, com o celular, eu consigo ver as pessoas que eu amo. Todo dia eu falo com a minha sogra, eu vejo pessoas que eu gosto. E se não tivesse essa tecnologia, como estaríamos, né? Até vocês, teve um ou outro que a professora já viu. Olha que delícia. Nos ajuda, né? Tem coisa que vem para facilitar, tem coisas que não. Então, nós temos que sempre pôr na balança o que é bom e o que não é. Você acha que a industrialização só tem efeitos positivos ou também tem efeitos negativos? Olha, a professora acabou de falar. Então, sempre tem a parte boa e a parte ruim, tá? Nessa parte da tecnologia, isso associada ao meio também tem o problema do meio ambiente, né? Nós não podemos esquecer do meio ambiente, por causa dessas fábricas, dessas indústrias. Então, elevou aí a poluição, né? A destruição. Então, isso aí nós temos que levar em conta. E aí, vocês podem colocar na elaboração da resposta de vocês. A indústria é muito importante para a economia de uma cidade, um estado, um país. Na cidade em que você vive, existe alguma indústria? Você sabe o que ela produz? Aí é pessoal. Pode ser que do lado da casa de vocês tenha uma indústria do quê? É pessoal. Aí a professora não pode falar o que vocês vão colocar. Tudo isso vocês vão escrever no caderno, a professora falou, né? Aqui vocês, era só procurar. A professora vai parar aqui assim, ó. Deixa eu subir um pouquinho. E vocês fazem assim. Deixa eu até diminuir para ver se fica a tela toda. Ficou. Aí vocês fazem assim, quando a gente vai fazendo a correção. Dá pause, tá? Eu não vou ficar parada aqui. Vocês dão uma pause e corrige, tá, meus amores? Aqui a professora começou a falar da cidade, do desenvolvimento da cidade. Conversamos sobre a mudança que tem na população, o crescimento da população, não foi? Aí aqui, pergunta 1. Houve um grande... Vou aumentar para vocês, fica melhor, né? Melhorou? Espero que sim. Houve um grande crescimento da população brasileira entre 1900 e 2010. Na sua opinião, que impacto as cidades sofreram com este aumento? Isso daqui a professora fez até uma revisão que eu mandei para vocês, né? E o que nós podemos ver? Isso aqui, pode ser uma resposta pessoal. Vocês têm que levar em conta o que está aqui, tá? Porque se eu aumentei a população, automaticamente eu tenho que estar preparada para recebê-los. Então, tem um bairro novo. Quando você tem um bairro novo, por exemplo, aumentou a população naquele bairro, teve um bairro novo, naquele município teve um bairro novo, então eu vou ter coleta de lixo que vai precisar passar naquele bairro, eu vou ter o transporte, hospital, vai fazer um posto, um hospital, eu vou ter escola para atender. Então, assim, eu tenho que pensar nisso. A população aumentou, eu tenho que ter uma estrutura para atender essa população. Tá bom? Estudo indica que futuramente haverá diminuição da população no Brasil, com o seu envelhecimento. Como as cidades podem se preparar para essa mudança? O que poderia ser feito para melhorar o atendimento da população?
Nesse caso aqui, nós somos assim, nós vamos ter que interpretar a pergunta para poder responder. Aqui está falando assim, que o estudo falou que a população, tá, hoje a professora tem uma certa idade, mais para frente vou estar mais velha. Então, assim, o livro está apontando, olha, cresceu, mas essa população que nasceu, cresceu, também vai envelhecer. Então, nós temos que estar preparada para atender eles. Então, aí está falando, olha, como a cidade pode se preparar para essa mudança? O que pode ser feito para melhorar o atendimento dessa população? Então, assim, mais hospital para esse público, área de lazer, campanhas de respeito à pessoa idosa, rua com mais acessibilidade, então coisas voltadas à terceira idade. Tem CEL que já faz atividade física, né, com pessoas da terceira idade. Então, assim, tá vendo que uma resposta para pessoas pode dar um exemplo. Coisas que vocês estão vendo no dia a dia de vocês que já atende essa população. A maior parte da população vive nas áreas urbanas da cidade. De que forma essa concentração de pessoas pode alterar o espaço e a ocupação dessas áreas? Então, aqui está falando o quê? Que a maioria da população agora está na área urbana. Antes era o contrário, era na rural, agora está na urbana. E essa concentração de pessoas nesse espaço, o que aconteceu? Olha só, eu dei um exemplo uma vez para vocês, falando que antes, vocês podem perguntar para os pais de vocês. Eu tive uma infância diferente da infância de vocês. Diferente da infância dos meus filhos. Os meus filhos não têm o espaço para brincar que eu tive. Eu podia subir numa árvore, pegar um fruto e comer na hora. Eu brincava bastante com o meu irmão. Subia num pé em frente de casa tinha um pé de ameixa. Ai, que delícia, subia naquele pé de ameixa. O nosso quintal, nossa, era um quintal amplo. Tinha plantação, e era aqui, na zona rural. Eu morava na zona norte. Hoje em dia, como aumentou a população, o espaço diminuiu. Então agora é mais prédio, um quintal reduzido, quintal pequeno. Então, essa concentração de pessoas também foi diminuindo o espaço. Então, é essa observação que vocês precisam ter, tá? O professor está fazendo um comentário, porque que são respostas pessoais. Dá pausa para vocês lerem a indicação que o livro dá, para ver se a resposta de vocês está de acordo com o que foi visto aqui, os conceitos vistos no livro, tá bom? Esse daqui em criação, vocês iriam fazer sozinho, tá? Então, ó, nome da cidade. Os alunos deverão indicar o nome da cidade em que residem. A cidade que nós estamos. Com base na consulta, o site do IBGE, os alunos devem indicar a quantidade de pessoas que habitam a área urbana da cidade, que é a área urbana nossa. E com base na consulta, os alunos devem indicar a quantidade de pessoas que habitam na área rural. Os alunos devem responder com base no último censo do site do IBGE. É possível encontrar a projeção de crescimento da população da cidade? Os alunos devem pesquisar as datas comemorativas e os festejos da cidade que residem, os festejos que tem aqui. Os alunos podem escrever sobre hospitais, escolas, praças, parque, teatro, entre outros, espaços que existam na cidade em que residam. Por exemplo, fábrica de cultura, né? Algo que tem aqui, que é legal, é um espaço público. Tem o Parque do Carmo, tem aí o Parque do Rodeio, tem um outro parque na Tiradentes que eu esqueci o nome. Então, podem citar, tá bom? Aqui nós falamos sobre as transformações da cidade. E aqui também, ó. Escreva no quadro o que mudou e o que se manteve ao longo do tempo. Vamos voltar na imagem para relembrar. Aqui eu estou falando de uma imagem de 1901, uma de 1920, 1954 e 2018. Então, aqui nós vemos o quê? Que antes era bondinho, poucas pessoas na rua, agora bastante pessoas na rua, pouco prédio, ruas mais espaçosas, não foram? Que a professora citou? Agora vamos ver aqui a resposta que se espera, que vocês tenham lembrado. Escreva no quadro o que mudou e o que manteve ao longo do tempo. De 1900 a 1920, o que pôde observar de mudança é que havia bondes e as construções mudaram. A avenida parece mais larga em 1920. E o que permaneceu nesse período? Ainda havia linhas e fios aéreos de bonde.
Viu que ainda tinha bondinho nesse período. 1940, 1954. Qual foi a mudança? As construções em maior quantidade e o maior número de prédios, maior número de pessoas nas ruas. A linha do bonde foi suprimida e agora há muitos carros na rua. Antes não tinha muito carro, agora tem muitos carros na rua. E o que permaneceu? Os postos de iluminação pública e alguns poucos prédios. Em 54, 2018, olha aqui, eu acho que teve bastante mudança, vamos ver. Modelo dos veículos, placas sinalizadoras, arborização da avenida, vestimento das roupas, a própria fotografia que passa a ser colorida. E o que permaneceu? Alguns postos de iluminação pública e alguns prédios. Ok? Querem voltar aqui para dar uma olhada? Olha lá. Nitidamente a gente consegue ver essas mudanças, né? Olha, até vestimento das pessoas, a rua. Antes não tinha nem carro na rua, olha. Bastante mudança, né, meus amores? Com base nas imagens, é possível afirmar que houve crescimento populacional na região ao longo do tempo? Sim, é possível afirmar que houve um fluxo maior de pessoas entre as décadas de 1940 e 1950. Entretanto, a imagem de 2018 revela menor concentração de pessoas e veículos na região. Vamos voltar lá. Então, ó. Na foto em si, a gente vê menos pessoas, mas é mais veículo também, nessa de 2018. Agora, nessa de 54, há bastante gente na rua, né? Considerando as imagens, aponte um impacto na vida das pessoas, resultante do crescimento populacional na região. Então, assim, o que espera que vocês tenham visto? Que aumentou o trânsito de veículo e a verticalização das moradias. O que seria isso, verticalização? Com construções de prédio. Então, assim, elas não eram mais assim, elas começaram a ser prédio, uma em cima da outra, para ter mais lugar para colocar a pessoa para morar. Aqui está falando das mudanças, permanências, foi justamente o que nós acabamos de falar. Aí é que a professora já tinha até comentado com vocês, que era para colocar rápido, que não foi rápido, que foi lento. Deixa a professora até pôr aqui nessa mesma página aqui, para eu ir acompanhando onde nós vamos parar. Então, os aparelhos telefônicos. A mudança dele foi rápida ou foi lenta? Foi rápida, né? Forma de vestir, da moda, também rápida. Festas populares, lenta. Ela ainda se mantém a tradição, então ela é mais lenta, né? E os veículos, bem rápido, né? Hoje eu vejo um carro, não entendo muito de carro, eu vejo um carro, nossa, carro lindo, daqui a pouco ele já nem é mais novo que nem na minha cabeça é. Hábitos alimentares, lenta. Nosso hábito alimentar ele vai aos poucos mudando, porém ainda mantém aquela tradição. Então ele é bem lenta essa parte. Muitas cidades realizam comemorações com objetivos variados. Existem algumas festas populares em sua cidade? Qual que existem aqui? Então, espero que vocês citem alguma que ocorre no nosso município, onde nós estamos. Eu sei que tem festas da Itália, né, que é a festa da Carpita, se não me engano, e tem algumas outras festas populares. Então, é interessante vocês colocar aqui no carnaval, a festa popular, então vocês podem citar. A família de vocês frequenta alguma festa da cidade? Qual? Aí a resposta pessoal vocês vão colocar, tá? Deixa eu ver. Aqui ainda tem continuidade, que a professora deu. Aqui vocês vão recortar, né, imagem de festas populares. Então, aqui já não tem como eu corrigir, é pessoal. Então, depois eu vou ver quando eu estiver com o livro na mão, tá bom? Aqui em grupo, eu falei que não daria para fazer em grupo, né? Então, aqui vocês acredito que devem ter feito também, depois eu vou corrigir. E aqui é matéria nova.
por ser matéria nova, eu vou dar um pause porque eu vou mudar de apostila. Vou pôr a apostila que não tem resposta. E eu já retorno. Eu tenho de vocês também abrir o livro na página 214, que vai ser matéria nova agora, tá bom? Espero que tenha sido tranquila a explicação, a nossa correção. E vamos para a matéria nova. Só um minutinho que eu vou mudar de livro, tá? Pronto. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Melhor a visualização, tanto de vocês quanto a minha. Eu acho que eu aumentei muito. Aqui, ele, até eu estava vendo que é um momento legal esse livro de vocês estarem em casa. Por quê? Ele já começa fazendo uma reflexão. Nossa, olha quanto a professora ficou aqui. Ele já começa fazendo uma reflexão. Você já percebeu que as cidades são diferentes em as construções, os números de pessoas que habitam? E aí essa reflexão é legal para vocês perguntarem para os avós, para quem está aí perto de vocês. Se a cidade onde vocês estão, onde vocês vivem, é igual era antes? Era igual era na infância deles? Bom, a professora pôs pause porque estava até difícil vocês entenderem com tanta imagem, né? Agora vamos lá. Minha fotinha vai ficar lá embaixo porque eu pego ela para mudar, ó. Fica mais de uma, então deixa ela lá quietinha. E vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Muito. Melhorou. Então aqui, olha só. Você percebeu que as cidades são diferentes? As construções, o número de pessoas que as habitam. Será que a cidade onde seus avós moraram na infância era como conhecemos hoje? Então, assim, eu já vi essa diferença. Da onde eu nasci, da onde eu cresci e a mudança que já tem hoje. Imagina seus avós, né? Olha aqui a diferença em Recife, a Praça da Boa Vista, em 1863, e um outro registro também no mesmo período, da Vista Ponte Nova, no Recife também. Aí vocês podem olhar embaixo, na imagem B. É Praça Maciel Pinheiro, no coração do bairro de Boa Vista, em Recife. E depois Vista do Recife, em Pernambuco. Olha só a diferença. É o mesmo ambiente, olha a diferença da imagem. Bastante diferente, né? As fotografias B e D são de 2014. E as gravuras C, em que ano foram realizadas? Olha só, gente, vocês vão responder, hein? A e C, que ano? A e C, que ano que ela foi realizada essa foto? Tá fácil, não tá? Eu vou ficar quietinha. Vamos fazer, hein? Vamos lá para a próxima. Nas imagens acima, observamos dois locais em momentos diferentes. O que mudou? Aí é a resposta pessoal. Vocês vão ver aí o que mudou, né? Vocês vão ver o espaço, as construções. Então, vocês vão fazer aí uma avaliação do que mudou, tá? O que permanece igual ou quase igual? Lembra daquele outro que nós fizemos? É praticamente a mesma avaliação que vocês vão fazer, tá? Escolha um lugar da cidade onde você vive que tenha mudado. Depois responda as questões. Isso aqui depois, na resposta que eu for fazer, eu vou dar o que espero que vocês tenham analisado, mas é pessoal também, tá? Vocês vão escolher um lugar para fazer isso. Então, essa 3 é assim, vocês vão escolher um local que tenha mudado, vão responder como era, o que mudou. E na opinião de vocês, a mudança foi necessária ou poderia ser evitada? Então, aqui vocês vão fazer uma avaliação de local que vocês vão escolher, tá? Então, a resposta 3 foi dividida em A, B e C, mas aí a escolher uma só, o local é uma só. Só que vocês estão fazendo assim, primeiro, como era, o que mudou, e se você acha que deveria ter mudado ou não, tá bom? Aqui esse texto, depois vocês leiam com atenção, o que está falando é que, assim, em 1950, olha só a mudança e como foi rápida, né? Em 1950, o Brasil era basicamente agrícola.
a grande parte da população do país vive em áreas rurais. Olha a diferença de agora, né? Agora nós estamos na área urbana. O desenvolvimento das indústrias, localizado nas áreas urbanas, provocou essa mudança, que teve essa migração, né? Vamos lá para a próxima. Isso aqui depois vocês vão ler com atenção. E vamos ler um texto aqui para responder às perguntas anteriores, tá bom? Então aí nós temos esse texto. O título dela é A Rua. Aí tá, São Paulo, 25. Veja melhor como anda pela rua. Ali também há deveres. Se você presta atenção aos seus passos e gestos quando está numa casa particular, por que não deveria fazer a mesma coisa na rua? Que é a casa de todos. Lembre-se disso, Henrique. Pergunte sempre o que aconteceu a uma criança que está chorando. Apanhe do chão a bengala que caiu da mão do velho. Responda sempre com gentileza à pessoa que lhe pede passagem. Não ria dos outros. Não corra sem necessidade. Não grite. Respeite a rua. A educação de um povo se dá, antes de tudo, pelo jeito que se comporta na rua. E observe bem as ruas, a cidade onde você vive, a sua cidade, onde você deu os primeiros passos, sentiu as primeiras emoções, abriu a sua inteligência para as primeiras ideias, encontrou seus primeiros amigos. Estude a sua cidade pelas ruas e pelas pessoas. Seu pai. Então, esse texto aqui foi o pai de Henrico que escreveu para ele. E aí tá assim a pergunta. O pai do Henrico, em sua carta, ensina o filho a se comportar na cidade. Segundo ele, como deve ser a atitude do filho na rua? Então, vocês vão ler de novo a carta e ver quais são os conselhos que o pai dá para o filho e vai escrever aqui, tá bom? Na 5 tá assim. Faça como o pai de Henrico. Reúna-se com seus colegas e escreva como deveria ser o comportamento das pessoas em relação à cidade em que vivem e como podem contribuir para que ela fosse melhor. Aí vocês vão ler a reportagem sobre a mudança dos maiores centros urbanos do mundo, como Tóquio e Japão, tá? Deixa eu falar uma coisa. Aqui no enunciado tá assim, reúna-se com seus colegas. Nesse momento, como a professora já vem explicando, quando é fácil com a professora, reúna com seus amigos, estou pedindo e aconselhando fazer em casa. Então, vocês vão fazer em casa, vão pesquisar, vão fazer um texto e vai escrever no caderno, tá bom? Cada um vai fazer o seu. Então, aí vocês vão ler esse texto aqui, ó, como as grandes cidades estão mudando para melhor. Vão ler esse texto aqui para desenvolver a explicação de vocês. Aí vocês vão explicar a importância de as cidades protegerem o passado, mesmo evoluindo tecnologicamente. Essa parte que nós já conversamos também é falando assim da nossa parte cultural, vamos preservar a parte cultural, não foi? Que nós já citamos isso? Vamos lá, então na 6, não vamos esquecer da parte cultural, das mudanças, da cultura, né? Aqui é verdadeiro ou falso, vocês vão ler, interpretar cada um e por ser verdadeiro ou falso. Olha só, gente. F, vocês vão pôr se o que está escrito aqui vocês julgam ser falso. V, vocês vão pôr se vocês julgam ser verdadeiro, tá bom? Ó, cidade múltipla e plural. O que significa isso, professora? Aqui está falando das transformações das cidades brasileiras. Elas são evidenciadas pelo avanço do meio de comunicação, da locomoção, de tudo que nós já vimos, né? Apesar das mudanças, muitas delas conseguiram manter vivas suas tradições, graças às ações da valorização de heranças culturais, de tudo aquilo que oferece identidade ao seu povo. Olha aqui, ó, que são os patrimônios, né? Olha essa daqui, de 2018 essa foto, é o Centro Histórico, em Minas Gerais, é o Centro Histórico, olha só, Centro Histórico de Tiradentes. Olha as casas, essas daqui elas foram preservadas. E é legal para a gente conhecer a nossa história, para saber como que era. Então, por isso que se mantém a cultura, se mantém a tradição, né? Olha a diferença agora numa vista da favela de Paraisópolis, em São Paulo. Olha só como é
Muito diferente de você olhar aqui e olhar aqui. Olha que nós estamos vendo aqui também uma vista aérea de uma fábrica na cidade de Laranjeira. Esse para casa, na página 219, vai ser feito no caderno e é uma revisão de tudo que nós já vimos. Então, com a ajuda de um adulto, liste em seu caderno aspectos positivos e negativos da sua cidade. Então, vocês já vão estar aí com auxílio de mamãe, papai, tia, vovó, vovô. Então, com a ajuda deles, vamos fazer uma lista aí de coisas que mudou, coisas boas, coisas negativas que foram para nossa cidade. Então, agora aqui é tudo resposta pessoal, de acordo com a pesquisa que vocês já fizeram, de acordo com o que nós já vimos, com o auxílio do adulto que está próximo de vocês, tá bom? A maioria aqui nós já tínhamos colocado também no formulário. Eu já tinha feito uma revisão sobre o formulário. Aqui vocês vão completar de acordo com essas palavras. Ó, cidade, onde vocês vão pôr, onde cabe cidade? Ó, será que aqui se dá? Tá vendo? Vocês vão procurar onde vocês podem colocar. As que estão em negrito, tá? Aqui é um pequeno resumo de tudo que nós vimos. A professora vai ler para vocês. E aí vocês vão finalizar o questionário com esse resumo, tá bom? No processo histórico de desenvolvimento humano, aconteceram grandes descobertas que modificaram profundamente a vida das pessoas. Nos primórdios da humanidade, os seres humanos viviam em cavernas, eram caçadores e coletores, ou seja, alimentavam-se do que colhiam dos animais que caçavam e da pesca. Lembra que a professora falou disso? Da pesca, da plantação. Foi o início, era assim. Aí eles tiveram domínio do fogo, possibilitou ao ser humano se fixar em um lugar determinado. E assim começaram a surgir as cidades. Essa nova estrutura favoreceu o desenvolvimento dos laços familiares, que antes eles acabavam não tendo laços, eles ficavam migrando, eles eram nômades, lembra? Lá determinando, começaram a surgir as cidades, e nova estrutura favoreceu o desenvolvimento dos laços familiares. Das relações sociais e da produção do próprio alimento pela prática da cultura e da criação de animais. Eles pararam de caçar, eles estavam criando os animais. Houve, então, o estabelecimento de um mecanismo de escrita e de comercialização de produtos e o avanço na construção de equipamentos. Com as grandes navegações, foi possível comercializar em regiões cada vez mais distantes, fazendo circular nas cidades diferentes produtos e culturas. Vemos aí as culturas, né, que tiveram influência aqui no Brasil. A cidade transformou-se em um local de habitação das pessoas, com indústrias, comércios, escolas, casas, entretanto, outros elementos que compõem as modificações e que sua estrutura acontecem o tempo todo, sendo construídas e reconstruídas. Nesse processo, ainda permanecem elementos da nossa história, que lhe dão identidade própria. Então, esses elementos da nossa história, esse nosso patrimônio cultural, ele faz parte da nossa história. Ele consegue identificar a nossa própria identidade, tá bom? Então, isso aqui foi o resumo de tudo que nós já vimos, que eu falei. E aqui vocês vão fazer o quê? É hora de praticar. Então, aqui é tranquilo, olha, as respostas, é tudo que já foi visto, desse texto que eu li. Então, aí nós vamos finalizar aí a história na página 223. Não é muito, parece ser muito, mas as perguntas são pequenas, são pessoais. É legal porque esse capítulo, essa parte que a professora deu agora, é uma troca de informação. Vocês vão estar perguntando em casa, vão estar vendo como que era antes, como que é agora. Então, vocês vão poder ver essa diferença que teve, né? Então, vai ser gostoso de fazer. Acredito que vocês vão gostar de explorar aí, talvez até ver fotos. Pergunta em casa, fala, tem foto de como que era antes a nossa casa? Vocês vão conseguir ver essa mudança, é muito gostoso. Eu acredito que vocês vão gostar de fazer essa atividade, tá bom? Até a próxima videoaula. Se cuidem, lavem bem a mão. Saudades, beijos.